Oi, gente. Esse vídeo quero trabalhar, tentar responder um pouco, pelo menos, uma pergunta clássica que você já deve ter feito várias vezes. Para que serve isso na minha vida? Para que eu tenho que estudar predicativo do sujeito? Números complexos da forma trigonométrica? Função das mitocôndrias? Qual o general que se destacou na Batalha do Peloponeso? Estudar o emprego do past tense ou do present continuous? Né? Estudar átomo, saber o átomo é menor ainda que as mitocôndrias. Então, as órbitas dos átomos, o peso do átomo tem que estudar, tabela periódica. Essa é até meio fácil, né? Essa aí você sabe que quem estudou isso mais a fundo aí no século passado, hoje domina o mundo. Mas beleza, vamos deixar barato aí. Né? Para que estudar todas essas coisas? Muita gente defende que a escola devia ser mais prática. Por exemplo, orçamento, né? Ou você vai no supermercado mesmo fazer compra, o que é mais barato? A embalagem de margarina de 280 gramas ou de 420? Como calcular isso? Vou pagar lá em moedas, em notas, e quanto fica de troco? Comprei tantas coisas, e aí? Se bem que muita gente também diria que, bom, não precisa estudar isso também, né? Pra quê? Porque afinal de contas a gente paga com cartão de crédito, nem precisa pensar, isso é coisa do passado. Muita gente diz isso. Estudar lá o consumo de um carro, de um avião, de um barco, né? Vou viajar, quanta gasolina preciso colocar, com o peso, o balanceamento do avião para não desequilibrar. Interessante, né? Então, fazer orçamento doméstico, empresarial, escritório modelo, trabalhar mercado de capitais, bolsa de valores na escola. Legal isso, eu já trabalhei isso com meus alunos, hein? Eu trabalho, preciso estudar bastante, mas a gente pode até falar isso mais tarde. Muita gente defende isso e, claro, sem fazer conta, né? Para quê? Não, calculadora, saber tabuada? Não, faz como se faz na vida. Será que a escola seria legal se fosse só isso? Talvez ela fosse muito simplista e talvez, francamente, a gente acabasse a escola. Então, aí pelos 12 anos, né, estudar até o nono ano, talvez o equivalente ao primeiro ano do médio, depois fazer o quê? Vamos para a faculdade direto? Ou vamos trabalhar, depois vamos para a faculdade? Tem um vídeo que eu até falo sobre isso, hein? Por que não trabalhar antes da faculdade? Mas não é hoje. Mas e daí? Se a escola fosse assim, tão prática, tão legal, podia também na escola ter uma coisa muito massa, que acho que você ia adorar, se é que já não tem. Jogos de raciocínio lógico, jogar RPG, né? RPG é um troço muito legal, além de inteligente, trabalha abstração. Se você não joga, era legal fazer uma turminha lá. Eu sei, se falar é coisa de nerd. Como diz o Bill Gates, cuidado com os nerds, que talvez um dia você vá pedir emprego para um deles. Não é verdade? Mas, enfim, é, jogo de raciocínio, eu até já dei, já fiz coisas assim de dar o jogo, claro, e pedir para o aluno me dizer quais eram as táticas do jogo. E aí, me fala, jogou, gostou? E aí, tá indo bem? Então me diga quais são as melhores estratégias, estuda bem esse jogo aí, me fala, por escrito, você me coloca aqui. Seria interessante, né? Me passa em inglês. Como é que sai isso aí? Eu gosto de inglês, eu falo. E você deveria falar também, porque inglês é uma língua importantíssima. Tá? Seria legal a escola pedir assim? E por que não? Na verdade, afinal de contas, não seria uma coisa mais prática e do dia a dia, que é coisa mais do dia a dia que inglês, espanhol, na verdade. Infelizmente, português é uma língua menos falada, mas né, línguas também, coisa muito legal, que vale a pena a gente investir. Tá, mas tudo isso então faria da escola melhor e a gente deixava aqueles detalhes, né, aquelas matérias chatas, né, e seus detalhezinhos tudo para escanteio? Será que é interessante? É, Pois é. O primeiro problema é que a grande desculpa dada, né, é que cai no vestibular. Então, as escolas têm que dar, é verdade. A escola tem que dar tudo isso e a escola não tem como saber, é uma das coisas da reforma do ensino médio, que será que os alunos de ensino médio já sabem bem que área que eles querem? Acredito, talvez você saiba, muitos até saibam ou acham que sabem. Eu já vi muita gente entrar numa faculdade de exatas, por exemplo, e de repente, e aí, terminou a faculdade? Não, fui fazer outra coisa, fui para as humanas, fui para biológicas, e enfim, trocar isso é meio comum, ok? Então, assim, você pode até saber a área, e muita gente, repito, muita gente sabe.
mas a escola setorizar isso é um pouco complicado. É uma das complicações dessa reforma do ensino médio, que eu, nesse vídeo, não estou discutindo, mas eu fiz um para discutir aí, né, que, claro, é incompleto, muita gente mais vai fazer e é preciso discutir, é verdade. Discutir escola também é importante. Então, como eu disse, tem que dar de tudo isso. E tem aquela desculpa que o vestibular cobra. Você tem que saber detalhes, porque o vestibular vai cobrar. E pior, no vestibular, muitas vezes questões, você tem que marcar a alternativa correta ou somatória, que às vezes é pior ainda. E um detalhe que você esqueça põe tudo a perder. Às vezes uma questão que você fica um tempão, perde tudo por causa de uma bobeirinha na hora de marcar. Por isso, muitas vezes, que os professores na sala de aula, o aluno erra um sinalzinho, tira toda a questão. Nossa, que injustiça! Talvez o professor esteja te fazendo um favor, porque depois o vestibular não vai perdoar. Será que o professor está exagerando, desmotivando? Não sei. Aliás, alguém vai ter um vídeo meu sobre isso. Mas é uma discussão também interessante. Mas, então, essas complicações todas, muitas vezes, têm que fazer parte, não tem outro jeito. A gente precisa delas. Posso até te, mais ou menos justificando, posso dizer para você, se você tem que saber o predicativo do sujeito em uma oração, em um texto, você tem que ler aquele texto, aquela oração com muita atenção, interpretar aquilo em alto nível, usar um pouco aí, saber os conceitos, na verdade, que levam ao predicativo do sujeito, ou ao aposto, ou ao sujeito subentendido. Então, saber tudo isso é importante sim, porque faz de você alguém que trabalha texto com mais qualidade. Isso é importante. Minha área mais, né? Desculpe me intrometer em outras, mas os números complexos na forma trigonométrica, por exemplo, você tem que usar sim raciocínio lógico, você tem que interpretar, você tem que ver uma coisa, saber conceitos matemáticos, aplicar esses conceitos, observar criatividade, que muita gente acha que é só uma fórmula, não, não é não, você tem que comparar coisas com o que você já conhece e estudar isso aí, então você estará assim melhorando o seu trabalho matemático, quando você trabalha, por exemplo, os números complexos, ou os polinômios, ou a trigonometria em si, o que você quer. Então, tudo sim tem sua importância. Muita gente acha que não. Muita gente despreza, acha isso uma injustiça muito grande. Despreza a arte, despreza a literatura, a poesia. As pessoas, para que isso? Que bobagem. Não é bobagem, não. Tudo isso, junto com a história, junto com a sociologia, tudo isso contam, falam de coisas que acontecem no mundo, que aconteceram, que às vezes se repetem porque a gente não sabe, né? A gente não estudou história, coisas erradas que podem se repetir. Tem que estudar. E estudar muitas vezes não é só no texto. A poesia, a literatura contam isso de formas interessantes também, de formas mais até gostosas de ler. E a arte retrata isso. A pessoa não quis escrever, ela quis desenhar, de maneira mais ou menos simples de interpretar. Então tem que interpretar também, tem que pensar, tem que usar conceito, comparar coisas. Tudo isso você está fazendo, você está juntando tudo isso de uma forma interessante, não fica só exatas, só humanas, só biológicas, né, mesclando tudo aquilo e esse trabalho todo é muito importante. E aí, quando, claro, você for para a faculdade, você for para a sua área, você vai, espero, né? É muito importante para uma área que você gosta, na qual você vai estudar essas coisas a fundo, seja o que for. Você vai estudar e você vai entender de uma forma que hoje você nem acredita que vai ser possível. Mas o legal é que você vai chegar lá. Por isso é tão importante escolher aquilo que gosta, né? Porque vai ser complicado? Quando você gosta é menos complicado, acredite. Vai acreditar mais tarde, se não acreditar agora. Pode ter certeza. Mas estava falando de todas as matérias da gente estudar. A gente estuda, a gente faz coisas, a gente muitas vezes a gente erra e quando erra a gente pensa no erro, a gente procura aprender com os erros para não errar de novo. Quando a gente acerta, a gente quer acertar talvez, tá, acertei, mas eu quero reforçar, quero fazer isso de uma maneira até melhor. Então, com isso a gente está pensando, a gente está desenvolvendo, construindo conhecimento. Eu ouso dizer até, me intrometendo de novo, que a gente está filosofando, a gente está pensando. E aí vem outra matéria que desprezam também, a filosofia. Tem que ter lá, é uma matéria que trabalha pensamento, que trabalha inteligência, você desenvolver coisas. Talvez seja a mãe de todas as outras matérias. Tem que estudar sim, gente. Tudo isso tem sua importância e você vai ver mais tarde como é legal e como é importante, como a gente precisava dar mais importância a todas essas coisas, não desprezá-las.
A gente pode discutir, pode ver até que ponto é exagerado. Eu mesmo, meu vídeo sobre reforma do ensino médio, falando da matemática em particular, minha área, eu também acho que tem coisa que é meio exagerada. Mas a gente só vai saber o que é exagero, o que é certo ou errado, discutindo. Outras pessoas postando vídeos, escrevendo textos na internet ou em revistas, a gente lendo, discutindo, brigando no bom sentido. Essa discussão é muito boa e precisa ter. Precisa o aluno contestar. Para que eu quero isso? Pois é, estou dizendo aqui, muita gente vai aceitar ou não o que eu estou dizendo, mas espero que participem e deem suas contribuições, porque tudo isso, toda essa contribuição, toda essa briga, toda essa discussão, ela com certeza tem o poder de tornar a escola melhor. E a gente precisa ter uma escola melhor. A gente precisa sim ter uma escola mais interessante, mais voltada à prática, com menos exageros, e uma escola então que faça com que a gente seja feliz, a gente ser feliz. Sempre vai ser trabalhoso aprender coisa nova, não é verdade? Depois que fica nova e fica sem graça, mas quando é novidade é esquisito. Mas mesmo essa novidade tem que vir de uma maneira prazerosa, difícil. Ah, escola prazerosa, que é gostoso ir lá. Tem o meu videozinho da escola, por que que a escola é chata? Pois é, a escola, o trabalho, sempre vai ter seus maus momentos, mas em geral tem sim muito prazer, muita coisa interessante e que a gente, quando a gente sente que a gente está construindo, que aquele esforço serve para construir alguma coisa, vale muito a pena. Tudo fica mais simples, mais gostoso. E é o que eu espero que aconteça. Muito obrigado por ter acompanhado, espero que você, gostando ou não, dê sua participação de qualquer maneira. Talvez você faça um vídeo discordando frontalmente do que eu fiz, ótimo! Mas importante é que a gente cresça sempre. Obrigado por participar e até o próximo. Bons estudos!